O Instituto Mapumaalanga e a FLIS apresentam com grande alegria um encontro especial, eu na Sala FLIS, com o escritor moçambicano e um dos maiores pensadores da atualidade, Mia Couto, que vai dialogar sobre sua obra e suas reflexões com a jornalista Adriana Saldanha, gestora do Instituto Mapumaalanga e idealizadora da Festa Literária Internacional de São Sebastião. Em nome do Instituto Mapumaalanga e da Unicef, parceira na realização da FLIS, agradecemos a participação voluntária do escritor Mia Couto. Lembrando que toda a renda com as inscrições será destinada às famílias de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, impactadas pela pandemia da Covid-19. Adriana, com você. Bom, boa tarde a todos. Ele nasceu em Beira, Moçambique, em 1955. Filho de portugueses, biólogo de formação, teve uma passagem também pela medicina, jornalista atuante, Antônio Emílio Leite Couto, pseudônimo Mia Couto. Bom, temos aí uma história de mais de 30 livros publicados e traduzidos em 24 países, contos, poesias, romances, crônicas, uma prosa poética absolutamente delicada, sensível, valorizando a oralidade, a essência da palavra. Mia Couto, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Obrigada pela generosidade, pela sua bondade de hoje estar aqui com a gente, participando da Festa Literária Internacional de São Sebastião. Muito obrigado por me terem convidado. Obrigado. Eu estou aqui estou aqui inteiro, estou com todo prazer, comunicando com esse que é uma espécie de segunda pátria minha, que é o Brasil. Mia Couto, para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria de trazer um pouco essa formação sua. Biologia é uma ciência exata e, de um outro lado, a literatura cheia de sensibilidade, criatividade. Uma complementa a outra, as duas se somam, uma abre espaço para a outra. Quando entra o biólogo, o escritor recolhe, ou o escritor se vale desse repertório de vida para o seu trabalho literário? Bom, na verdade, eu não sinto que haja sequer fronteira entre uma coisa e outra. Portanto, estas coisas se juntam numa única onda, digamos assim. Eu vejo a biologia não como ciência exata, vejo como uma busca dessa idade que nós temos que ter com a vida. Para mim, mais do que uma disciplina, é uma maneira de eu aprender idiomas que estão presentes em nós, né, mas que estão esquecidos, e que me colocam em ligação não só de proximidade, mas de parentesco com outros seres, com outras criaturas. Não é? E eu acho que eu não entenderia o mundo que eu preciso de entender como escritor se eu não tivesse essa aproximação, essa abordagem que a biologia me dá. A biologia me dá esse acesso, não é? à alma das coisas, à alma digamos, a alma no sentido dessa outra vida, dessa outra linguagem que está nos seres. Você começou muito cedo a escrever, né? Com 14 anos? Por volta de 14? Sim, era uma coisa completamente, digamos, irresponsável, era uma coisa que estava ligada com o facto de eu ter em casa, não um pai exatamente, um pai que era poeta, mas ali morava a poesia, no sentido que ele tinha uma relação com o mundo, com os outros, que passava sempre por essa via de perceber pelo afeto, não é? Pela maneira de sentir. E isso foi a primeira grande escola, não é? Eu comecei sem saber que eu estava começando. Pensava que era assim, que esse seria não seria um caminho escolhido, mas era uma espécie de destino que de tal maneira adentrado, não é? Estava dentro de mim que não construiu nenhuma crise existencial para eu ser abraçado pela linguagem poética.
Você tem um compromisso em cada livro teu que traz muito o comprometimento com a terra, com a tradição, com a cultura. E isso vem muito a partir da oralidade, de dar espaço a essa oralidade, ao valor da palavra, à pureza da palavra, ao significado claro da palavra, que hoje, na verdade, se perdeu tanto. As palavras hoje, elas perderam, muitas delas, o seu significado, a sua essência. Mas dentro disso, Mia Couto, essa oralidade, você acredita que hoje as pessoas valorizam isso? Isso é algo de países menos desenvolvidos? Será que a Europa valoriza essa oralidade da mesma forma que Brasil, por exemplo, que a África? Gostaria que você abordasse um pouco essa questão do que é ouvir o outro, né? O que no Brasil, por exemplo, muito com os nossos mestres de cultura, né? Então, como é que isso se dá na tua obra? Eu acho que é um erro pensar que a oralidade tem uma moradia que é nos países com culturas exóticas ou os países, digamos assim, menos desenvolvidos ou com povos mais próximos da natureza, se é que existe isso. Eu acho que isso são estereótipos, não nos ajudam. Acho que a oralidade está dentro de todos nós, quer dizer, o cidadão na Suécia vive tão dentro da oralidade como vive um homem rural ou uma mulher rural aqui no meio da savana africana. Então, na verdade, o que eu acho é que há culturas que respeitam a oralidade de uma maneira que para mim é importante, porque a oralidade digamos, é a nossa primeira pátria, foi através da oralidade que nós todos tomamos conta de nós como seja um lugar, mas também como, digamos assim, foi sujeita a uma hierarquia que é muito que apaga um lado de nós. Então, de repente, há um universo da escrita que se instala, há um universo da escrita que digamos que se toma como superior, e a verdade parece estar ligada sempre a essa mensagem que tem que ser escrita. Deus escreveu nas religiões monoteístas, Deus escreve para que a sua verdade saia, não é? e assim se ordena o mundo. Eu acho que a oralidade é essa outra margem que nos permite escutar diversas vozes, não é? E perceber que esse outro está dentro de nós, não é? E a biologia ensinou muito isso. A biologia me deu essa certeza que mesmo pela via da aproximação científica, eu só entendo que eu sou uma criatura porque eu percebo que dentro de mim está essa completa diversidade da vida. Eu não sou só humano, eu sou feito de várias outras criaturas que convivem dentro de mim. Eu, para ser humano, eu tenho que aceitar que esse não humano, que esses outros me fazem ser quem eu sou. Eu tenho aqui alguns livros seus, obviamente que não chegam nem à metade, né, nem parte da metade do que é toda a tua obra, e dentro dos livros, né, a gente tem muito a questão da língua portuguesa e muito a intenção de trazer os dialetos, né, moçambicanos, as interferências das línguas, da regionalidade. O porquê disso, Mia? Por que disso? Acho que aqui não é possível fazer-se de outra maneira. Para se falar daquilo para eu falar daquilo que eu quero falar, que é um mundo realmente que contém todo misturado, este país é composto, é preciso às vezes, eu penso que é preciso dizer isto no Brasil, Moçambique é um país em que a maior parte destas culturas estão vivas, não estão localizadas na margem, não é? Estão vivas e são dominantes. As culturas africanas, de origem banto, a oralidade, temos mais de 25 línguas que estão presentes no cotidiano, não é? Não são faladas por minorias, não é? E, portanto, isso implica que há, para construir esse sentido de identidade, não é?
sentido de presença, as pessoas têm que saber combinar, articular essas diferentes lógicas. E isso, a escrita tem que mostrar essa diversidade, essa pluralidade. Dentro dessas narrativas, a gente, eu particularmente, depois a gente vai ouvir um pouco os nossos convidados da sala, mas eu particularmente, depois que eu leio, finalizo o livro, eu retiro algumas citações desses personagens, alguns momentos dessa narrativa, e são textos que são muitas vezes aplicados em outros momentos da nossa vida. Por exemplo, eu tenho aqui Cada Homem é uma Raça, onde você, em um determinado momento, tem a seguinte fala: só um mundo novo nós queremos, o que tenha tudo de novo e nada de mundo. Isso nos traz uma reflexão para o nosso dia a dia, para o momento atual que a gente está vivendo. De onde vem esse escritor filósofo? De onde vem essa essência da vida, né, que está dentro do povo, que está dentro da comunidade, mas que é muito do teu entendimento e de colocar isso dentro da produção literária? Eu não sei, bom, se eu soubesse explicar, era bom que eu soubesse explicar isso, não sei explicar isso, não, mas o que eu acho é que não é uma coisa minha, pessoal, mas é uma coisa que aqui as pessoas contam histórias, mesmo quando querem falar da coisa mais solene, quando querem falar de economia, quando querem falar de física ou de química, fazem a defesa de uma certa lógica, contando histórias, né? E isso acaba por ser, passa por osmose, né? Essa forma de sempre pensar coisas que se combinam, que não se contradizem, né? Esse elemento lúdico que depois não nega a parte da racionalidade e alimenta. É uma alimentação recíproca entre isso que é tido como pensamento e o que é tido como a parte mais apaixonante, assim. Mia Couto, gostaria de trazer um pouco o papel da escola nesse processo. Sim. Nós temos, dentro da Festa Literária, nós abrimos uma parte da nossa programação justamente para contadores de histórias. A importância disso na escola hoje, a importância do acesso ao livro, do acesso à leitura. No Brasil, para você ter uma ideia, nós temos ainda 20% de comunidades sem bibliotecas e sem salas de leitura ao acesso dessas crianças, adolescentes e jovens. Como você vê a importância da literatura, da contação de história para o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente? Eu acho que a primeira coisa, talvez, que se fosse necessário fazer era não permitir que isso seja feito como se fosse na parte da relação com o livro, com o livro na disciplina da língua portuguesa, ou na disciplina daquilo que pudesse ser a arte ou cultura. Isso, essa relação de invenção, de imaginação, de criatividade. Eu acho que todas as disciplinas numa escola devem ser pensadas para que elas mostrem que o caminho é sempre este, de tudo se torna real quando pode ser ficcionado. Isto é, a biologia tem que ser, para falar de uma coisa que eu posso falar, que é a biologia, por exemplo, a biologia devia recuperar aquilo que ela foi quando ela era chamada de ciências da história natural, porque a biologia conta uma história, conta a história da vida. A biologia coloca-nos na posição de personagens, de sujeitos, né? A criação da própria vida. Imagina se, por exemplo, Adriana, imagina que os meninos aprendiam, e as pessoas aprendiam na escola, que a maior parte das nossas células não são, para voltar àquilo que eu já tinha falado, a maior parte das nossas células não são humanas,
são fungos, são bactérias, são vírus e são parte de nós. Não é? Se a criança aprende isso, ela vai perceber que a defesa de alguma coisa que seja uma identidade pura é falsa. Portanto, vamos ter crianças que amanhã dificilmente vão aderir a um programa totalitário ou a uma proposta racista ou elitista do mundo, não é? Portanto, eu acho que não é importante ver a biblioteca, o livro, como é que a literatura vive nas escolas desde o princípio, mas é preciso contestar, questionar essa fronteira entre o que é a literatura e o que é o resto, não é? Porque, no fundo, a matemática, a física, a química devem ser contadas da mesma maneira, por a via de uma... Está-se a falar da química, estamos a falar de alguma coisa que não é exatamente, digamos, que não tem relação com a paixão, com o gosto, com o desejo. Não é? Muito bom. Bia Couto, você tem um trabalho com jovens dentro de uma fundação em Maputo, certo? Você continua Sim. com essa ação. É claro que agora, com a pandemia, esse trabalho deve estar mais reduzido, suspenso, enfim. Mas comenta com a gente um pouquinho dessa ação na fundação. Bom, a nossa família, quer dizer, eu e os meus 2 irmãos, somos 3, decidimos, quando o meu pai morreu, decidimos que o trabalho que ele fazia, que era um trabalho de apoio digamos, à descoberta de jovens talentos na literatura, devia ser continuado. Nós recebemos, quando ele morreu, recebemos centenas de cartas de gente que nós não sabíamos que ele fazia isso, mas não suspeitávamos que a dimensão do trabalho dele tinha sido tão grande. Portanto, criamos a Fundação para dar continuidade a esse apoio à emergência de novos escritores, de novos leitores, e fazemos esse trabalho nas escolas, fazemos esse trabalho junto com associações culturais dos bairros, da periferia, bom, estamos muito felizes que pelo trabalho que já está sendo feito, nós publicamos livros de gente que nunca seria publicada, nunca na vida, se não tivessem esse acesso, não é? essa porta de entrada. E estamos, diga. Não, pode complementar, por favor. Não, basicamente é isto, quer dizer, aqui a Fundação, como todas as outras associações culturais, foram afetadas pela Covid, mas nós nunca aceitamos impor restrições no nível chamado nível 4, pelas normas da OMS. Não? Nós nunca tivemos o chamado lockdown, nós adotamos as restrições ao nível 3, que permitia que a sociedade continuasse funcionando, mas, por exemplo, os espetáculos foram cancelados. Só agora é que estamos a repensar em retomar os teatros, cinemas e outras atividades de espetáculo, digamos assim, de sala aberta. Bom, já que nós trouxemos para a nossa pauta, né, a questão da pandemia, não sei se todos sabem, mas o Mia Couto faz parte da Comissão Técnica e Científica da Assessoria do Governo de Moçambique para a Covid-19. Mia, como é esse trabalho? De que forma que você atua? Isso atua na linha de frente, no trabalho de prevenção com as pessoas? Bom, eu acho que isto é não sei como é que isto funciona no Brasil, porque eu acho que suspeito que no Brasil não possam ser uma referência nem para o próprio Brasil, quanto mais para o mundo, mas fazer aquilo que em grande parte se faz, não é? E é um momento feliz para nós, porque não é só não acho que seja uma coisa que esteja só ligada a esta circunstância, mas é fazer com que a governação política aceite que há outros critérios, que há uma outra maneira de ver o assunto e, portanto, permita que a ciência faça sugestões, não é? E nós temos feito isso desde o início, não é? Como há pouco estávamos a falar, acho que ainda não estávamos ligados ao resto deste grupo, mas eu e a Adriana estávamos falando que Moçambique criou esta comissão mesmo antes de ter alguma
algum caso de infecção, não é? Portanto, nós estamos a trabalhar integrando saberes na comissão, a gente ligada às ciências sociais, económicas. Eu que estou, digamos, nem sei lá bem porque é que eu estou lá, mas estou lá como escritor, como pessoa da cultura, mas que também abraça o lado da ciência. Portanto, nós temos feito esse trabalho que permite não só sugerir medidas, como também avaliar essas medidas e fazer e, digamos, perceber como é que elas estão a ser entendidas por esta gente que é tão diversa em Moçambique, não é? Como é que, por exemplo, como é que se faz a tradução de termos e de palavras que não existem em nenhuma das línguas em Moçambique? Como é que a mensagem passa? Como é que eles entendem pelos que estão a ser feitos pelo governo? Esse trabalho a Comissão também o faz. Mia, qual o espaço da literatura nesses tempos que nós estamos vivendo diante de tanto medo, de tantas dúvidas? É um momento que te inspira a escrever ou não, né? Te dá um distanciamento da escrita? Você um dia pretende escrever algo em função do que nós estamos vivendo hoje? Como é que você está se colocando diante disso? Não sei se eu sei falar em nome da literatura. Eu acho que o que se passa comigo, no meu caso, é que esta grande crise, que não é só uma crise de saúde, não é? Nasce sobretudo porque há uma derrocada daquilo que é a nossa imagem de todos poderosos, não é? Assim, nós tínhamos uma ideia da nossa própria civilização, da nossa própria condição de sujeitos, não é? Que era muito sobredimensionada, não é? E eu acho que essa aceitação da fragilidade a que esta situação nos obriga é uma grande aprendizagem. Eu acho que é essa obrigação de perceber que um pequeno vírus é capaz de parar esta grande civilização que a gente criou, pode ser um momento de uma lição de humildade para que nós descentremos esta visão que temos do mundo. Nós pensamos que somos o topo, somos o centro, que a natureza depende de nós, que nós vamos salvar o planeta. Mesmo que pensemos pela positiva, nós sempre nos colocamos como o grande motor, que não somos. E aqui, de repente, há um pequeno vírus que faz um alerta e diz assim: o grande motor da vida não são vocês. Quer dizer, não localiza-se no mundo invisível, que para nós é invisível, não é? No microcosmos. Esse microcosmos é que é o centro. É ali que estão as grandes fábricas, os grandes mecanismos que criam e que sustentam a vida, não é? E essa aprendizagem, no princípio, nos faz medo, porque nós, de repente, aprendemos que estamos no centro, não é? E eu acho que a literatura pode ajudar a criar uma narrativa. Nós aprendemos como parceiros, apenas como mais um nesta grande orquestra, não é? Tem uma citação sua, uma fala sua, agora nesse período da pandemia, onde você diz o seguinte: o vírus não pode ser entendido como vilão dessa história. É isso? Não, obviamente que eu tenho que tomar a sério a própria condição humana, etc. Mas eu recordo-me de um episódio que repeti isto em entrevistas, que aparece no Ministério da Saúde, um grupo de curandeiros e que vinha oferecer os seus préstimos à medicina moderna, não é? E dizendo que, bom, nós não conhecemos esta doença, os antepassados nossos não nos podem dizer o que fazer, mas nós queremos pedir à vossa sabedoria, a essa outra sabedoria, que se descobrir qual é a língua, qual é o idioma em que podemos falar com este vírus, nós queremos aprender esse idioma, porque é preciso conversar com este vírus. Esta abordagem parece um pouco ingênua, mas eu acho que ela encerra esta outra maneira de ver a ação terapêutica que nós pensamos ter sobre o mundo, que na concepção moderna, vamos chamar ocidental, a medicina é sempre vista como
é uma coisa quase militar, não é? Uma atitude militar da defesa, da fortaleza, da pureza, da integridade. Existe uma essência orgânica em que esses outros têm que ser recebidos de maneira, quer dizer, a saúde nasce desse equilíbrio, nasce dessa harmonia, dessa conversa que existe ter com os outros que nos ocupam. De uma forma geral, as pessoas comentam de que pós-período pandemia, né, o pós-pandemia, as pessoas de alguma forma vão mudar o seu jeito de enxergar o mundo, vão se transformar, vão olhar mais para o outro, vão compartilhar mais, somar mais. Você acredita nisso? Você tem uma visão otimista do pós-pandemia? O que você acha sobre isso? Eu não tenho uma visão muito otimista. Eu acho que Olga, primeiro... Não. Diga. Não, então, a humanidade vai mudar o seu jeito de viver, seu jeito de entender o outro, de compartilhar com o outro? Eu acho que eu não sou muito otimista em relação a isso. Primeiro, eu acho que talvez a gente tenha que, a maneira como nós colocamos o assunto, porque aquilo que nós chamamos que são as pessoas ou a humanidade, como nós próprios estávamos a colocar o assunto, talvez não exista da maneira que a gente pensa. Não existe um mundo, não existe uma humanidade. Quer dizer, evidentemente que existe a humanidade, e ainda bem que há a defesa dessa ideia, mas existem mundos muito diversos, não é? E agora mesmo, por exemplo, entre gente que digamos, que do ponto de vista político é muito próximo, eu via gente com quem eu contacto e troco mensagens, via a maneira como essa gente olhava para si e pensava que a humanidade toda estava respondendo da mesma maneira, dizendo que estava dentro de casa e que estava fazendo receitas culinárias. Eu quero saudar o seu trabalho exatamente nessa área também. Bom, os seus vários trabalhos, a Adriana tem passos variadas de intervenção, mas essa da culinária é uma culinária que resgata esses valores da ancestralidade africana e indígena. Mas, portanto, eu acho que é importante perceber, que eu vi, agora voltando a este assunto, o que eu vi nessa gente que trocava mensagens era como se essa casa onde eles vivem, seja no Brasil, ou Moçambique, ou em França, fosse a casa de toda a gente no mundo. Isto é, com internet, com televisão, com livros, e davam sugestões para conhecer novos autores clássicos, etc. A maior parte não tem internet, não tem a maior parte das casas das pessoas, e eu imagino que o Brasil também, mas em Moçambique é claro, não são essas casas, são uma casa que tem só uma divisão, onde há 15 pessoas, onde não há energia, onde não há internet. Portanto, é preciso pensar que não somos este grupo de gente, eu, Adriana e outras, não somos o grande centro, não podemos pensar o mundo a partir de nós próprios. Isso, portanto, quando nós falamos sobre as pessoas e sobre a humanidade, eu acho que é preciso estar claro que existem vários mundos. Só para dizer, nós transmitíamos a mensagem de lavar as mãos, era a primeira das medidas mais básicas era lava as suas mãos com sabão. A maior parte dos moçambicanos não tem água corrente em casa e não tem sabão. E portanto, essa é o nascer desta pandemia, para esse outro lado, não São realidades muito semelhantes ao Brasil. E quando nós estávamos conversando antes da entrevista, Mia Couto, falávamos exatamente sobre isso. Vivemos hoje um momento na contramão da ciência, da saúde, da educação, e você começa de uma forma tão afetuosa, tão querida, né, essa entrevista, falando com tanto carinho sobre o Brasil. O que te, como um escritor, como um jornalista,
nas tuas conversas? O que te pega mais hoje no Brasil? Por todo esse carinho e afeto que você tem pela nossa terra, da mesma forma que a gente tem pela tua terra, o que te impressiona mais diante desse momento que a gente está vivendo? Tão confuso, tão tumultuado. Bom, o que me dói mais é como se digamos, eu quando me falava em visitar o Brasil, era uma luz que se abria dentro de mim. Isso ainda continua a ser, mas eu hoje me entusiasmo mais orgulho esta governação do presidente Bolsonaro, de maneira que isso revelou tensões, fez crescer ódios, não é? Há todo um discurso que eu imagino que para um brasileiro seja, não é? Porque parece que isso era alguma coisa que o Brasil tinha, que era um dado adquirido, não é? Era de tal maneira adquirido essa, digamos assim, essa maneira dos brasileiros receberem os outros, de conviverem com a alteridade, que até fazia esquecer, para quem chegasse ao Brasil há 15 anos, 20 anos, como eu cheguei, era claro que havia esse lado de afeto, o lado digamos, de receber, de festejar a vida, de receber com carinho, com alegria quem era diferente, mas bastava estar no Brasil alguns dias para perceber que isso não era uma verdade completa, não é? Porque entre os próprios brasileiros havia essas profundas desigualdades, esse contraste imenso, esse racismo que nunca foi tão velado como se pensa, não é? Digamos assim. Então haviam vários Brasis dentro desse Brasil. Mas do universo onde eu venho, é claro que o Moçambique teve um percurso completamente diferente. Aqui fez-se uma revolução, implantou-se a independência tem 40 anos e, digamos, passamos por um regime socialista. Este país é um país composto por 99% de gente negra, não é? E essa gente ganhou o poder, portanto, e digamos, é uma condição histórica, social, racial completamente diferente do Brasil. E isso, para mim, foi claro que havia um caminho que o Brasil ainda teria que fazer, mas nos últimos anos eu acho que se deram passos na direção contrária, né, do que o próprio Brasil e o mundo queriam. Vamos começar, então, as perguntas dos nossos convidados da sala de hoje. Por favor, vocês podem encaminhar as perguntas. Eu queria que você falasse um pouquinho, além da questão que foi feita para a sociedade, que você mostrou um pouco de negativismo, agora, assim, para a literatura, para a sua literatura, o que você tem olhado eu não vou dizer positivo, mas de agregador aí da pandemia? Como que isso tem transformado você, de alguma forma, e seu trabalho? Há pouco tentei responder alguma coisa que para mim é fundamental, que é uma certa aprendizagem daquilo que são os nossos próprios limites, da maneira como nos olhamos como espécie, como nos olhamos como cultura, como civilização. Eu acho que houve um momento quase inebriado em que nós pensamos que a tecnologia, que este caminho de domínio, de controle de uma coisa que se chama, terrivelmente se chama os recursos naturais, né? Como se as pessoas fossem recursos ou como se o património natural fosse um recurso, não é? Portanto, tudo isso, eu acho que esta pandemia pode levantar, pode questionar, não é? De maneira que nós percebemos de uma maneira mais clara que somos muito mais frágeis, a nossa dimensão não é aquela que nós pensamos, e essa dimensão do nosso próprio lugar, eu acho que tem uma força literária imensa, porque a literatura realmente convida para que a gente não nos aceitemos como uma coisa definitiva.
Nós estamos em viagem, estamos fazendo uma travessia e estamos descobrindo mundos que não conhecíamos, não é? E esse percurso é contado pela literatura. Então, acho que é importante que as pessoas sejam colocadas nesta comodidade para que se possam repensar elas próprias, não é? E é importante também ver o seguinte, é que quando esta pandemia nos atinge, nós já estávamos, digamos assim, vivendo um sentimento de desproteção, não é? de falta de um sentimento de amparo, não é? De proteção, porque há a falência deste Estado de assistência, do Estado-nação, há a falência das grandes narrativas, não é? que eram as narrativas, por exemplo, das causas políticas mais claras, em que o inimigo estava ali bem desenhado. E, portanto, a pandemia nos apanha, antes mesmo da ocorrência da pandemia, nós já vivíamos um sentimento de desproteção. Não é? E, às vezes, é importante chegar a essa situação de termos que nos repensar de maneira traumática, é verdade, mas não há outra forma. Agora temos a Alexandre Arena, por favor. Boa tarde, Mia Couto, boa tarde a todos. Que prazer estar aqui com vocês. Mia, eu tive a oportunidade de estar na África algumas vezes, na Namíbia, Zimbábue, Botsuana, Zâmbia, Angola, visitar os povos originários, os Rimba, os Bosquímanos, né, os Bushmen, e olhar um pouco para a colonização também, me fez assim pensar se a sua literatura consegue fazer a África conversar com a própria África. Eu acho que, bem, a primeira coisa que talvez eu achasse importante dizer é que o que a literatura pode ajudar a criar há várias Áfricas, não é? E há várias Áfricas no sentido da sua diversidade e no sentido dos tempos e dos mundos que estão a ser vividos. Então, o que eu acho que era importante é mostrar que se há um lugar de diversidade no planeta, bom, a cidade faz parte da nossa própria condição biológica, digamos, e cultural. Mas se há um lugar que tem essa diversidade no seu pleno, né, no seu pleno esplendor, é a África, porque estão a diversidade genética, cultural, linguística que existe em África, exatamente porque a África foi o grande centro a partir do qual começou a haver esta grande viagem, acho que a grande batalha que a África tem que fazer, eu já estou lá, se ela fosse uma, mas que os africanos devem fazer é realmente a defesa da sua própria pluralidade, né? Da sua própria diversidade. E isso é digamos, depois na ânsia de ter uma ferramenta para a afirmação da nossa história, da nossa cultura, da nossa dignidade, facilmente caímos nesse estereótipo, não é? De falar dos africanos, a África, e de singularizar uma coisa a ser pluralizada. Não é? E no fundo, só para terminar, eu acho que a cultura diz sempre que cada pessoa é irrepetível, é uma criatura única, e é única porque tem uma história e que está sendo descoberta, está sendo revelada na sua relação particular com o mundo. Né? Fernando Monteiro, por favor. A gente também tem a Deise aqui da Silva no aguardo. Eu estou assim muito impactado positivamente aqui. Eu sou apenas um amante da literatura e já li uns 4 ou 5 livros do Mia Couto, mas é perceptível que a fineza, a gentileza, o senso de humanidade que se faz presente nos seus textos, ele carrega consigo. Porque, às vezes, essa identificação não se faz tão presente, o que não diminui, em absoluto, a obra de um escritor. Mas aqui eu percebo uma pessoa de tamanha humanidade, de tamanha, vamos dizer assim, fineza, enquanto ser humano. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria, assim, apenas, a minha indagação que referências literárias o Mia identifica, principalmente lá nas suas origens, e
que, de alguma maneira, pelo menos naquele start inicial, delinearam o seu caminho. É mais ou menos nesse sentido a pergunta. Ok. Bom, eu venho da poesia e muito ligado à poesia de língua portuguesa, não é? Do Brasil, de Portugal. O meu pai era um amante da poesia que na altura a França era o grande centro, era a luz da cultura literária e de outras culturas. Quando olho para trás, eu acho que Fernando Pessoa teve em mim um impacto enorme, porque não foi só um impacto literário, mas uma espécie de terapia, porque o que ele me dizia mostrava que a poesia uma lição de aceitação da nossa própria, dos nossos conflitos internos. Toda aquela ideia de que somos somos o que somos porque somos uma coisa só, uma entidade só, era negada de uma maneira, era negada pela beleza que ele colocava no texto, essa verdade de que somos feitos de muita gente, não é? Parece uma coisa tão banal, tão vulgar. E depois, eu olhando para trás, também percebo que o russo, Chekhov, por exemplo, teve um impacto enorme na a maneira como eu hoje percebo que ele constrói uma história, seja em conto, seja em teatro, com 3, 4, eu acho que esse foi um grande mestre para mim. E depois, a poesia moçambicana também, com José Craveirinha, com o Rui Knopf, etc., me ajudou muito a encontrar caminhos, não é? Acho que esse mas agora tenho que referir sempre, o Guimarães Rosa foi para mim, o João Cabral Neto foi outro grande mestre, não é? E eles vêm quase todos, como você vê, como você está a ver, vêm quase todos da poesia. Deise Mara Ramos da Silva. Deise, por favor. Olá, Eu gostaria Deise. de... Tudo bem? Tudo bem? Que Bom bom te ver-te aqui. ouvir. Eu queria perguntar Também. uma Bom te coisa. ouvir. Acho que foi em 2018, né, que As Areias do Imperador foram terminadas, né, com Sim. o último livro. E aí eu queria saber, você estava escrevendo antes de começar esse momento difícil de pandemia, e eu imagino que que esse processo tenha sido impactado, né? E eu queria saber se há uma retomada, como você vê esse impacto nessa escrita que deveria estar acontecendo e como se isso mudou perspectivas, enfim. Essa pergunta eu acho que eu me faço a mim próprio também. Eu não sei responder, mas eu acho que nós vivemos em Moçambique vários fins do mundo, não é? Nós tivemos uma guerra civil que parecia que teve um impacto de uma dimensão parecida com a que estamos a viver. Claro que esta outra tem uma dimensão global, tem uma dimensão de alguma coisa que é nova, que não entendemos, e portanto nos deixa numa condição mais fragilizada. Mas essa guerra civil que nos atingiu durante 16 anos, que fez 1 milhão de mortos, parecia o fim do mundo, Deise. Depois nós tivemos calamidades naturais, foram terríveis. Eu escrever, é o livro que ainda estou a escrever. Durante a pandemia fui escrevendo sempre, escrevia contos, alguns contos e crónicas estavam muito ligados a esta condição particular que estamos a viver agora, este drama, não é? Mas eu continuei escrevendo esse livro que eu comecei antes do ciclone que atingiu a minha cidade. Esse livro queria resgatar essa minha infância impossível e sempre aficionada à memória que a gente, quem fomos. E de repente a cidade para renovar essa relação. A cidade foi atingida por um ciclone que praticamente a destruiu. Então, na verdade, esta pandemia não foi uma coisa completamente nova do ponto de vista do sentimento de perda do chão, não é? E da necessidade de rebuscar uma outra relação com o mundo. Eu e os moçambicanos já tínhamos vivido isso com uma intensidade digamos, quase
de crise absoluta do ponto de vista existencial. Né? Olá, Marina, boa tarde. Olá, Maria. Boa tarde, prazer ouvir você. Eu queria saber da influência dos contos de tradição oral na sua infância em Moçambique. Eu acho que isso, eu na conversa que estava a ter com a Adriana, eu já fiz referência que em Moçambique isso não, digamos, aquilo que é o domínio da oralidade e da criatividade dessa oralidade não vive na esfera do literário, quer dizer, atravessa tudo que é a sociedade, que é a gente. Isto é, todos os dias eu saio à rua e recebo milhares de histórias e a maneira como ela é contada, não é? A linguagem metafórica que continua a ser a linguagem dominante do cotidiano. Isto é, para contar um pequeno episódio, só para não tomar muito tempo. Foram em 94, logo a seguir à Guerra Civil. Eu estava numa aldeia e as pessoas nessa aldeia, como quase todo Moçambique, nunca tinham ouvido falar dele, escolheram um chefe, um líder, e criar cultura. E havia gente que ia de aldeia em aldeia explicar como é que se fazia uma coisa que se chamava votar e que era isso da democracia, etc. Então, quando recebemos nessa aldeia onde eu trabalhava como biólogo um político que se identificou como nesse discurso que todos os políticos fazem da promessa, e ele disse várias vezes: eu venho-vos aqui salvar. E há um velho homem que se levanta e que diz: muito obrigado pela sua generosidade. Isso faz-me lembrar a história do peixe. E então ele conta uma história que é um macaco estava junto a um rio e viu um peixe e pensou: olha, coitado daquele animal que se está a afogar, vai morrer dentro da água. E disse: vou salvar esse peixe, vou salvar esse animal. E retirou o peixe da água e quando o peixe se debatia furiosamente, ele disse: olha, coitado deste animal, vai morrer de alegria porque eu o salvei, ele não percebe que eu o salvei. Então, é só para dizer, esta foi a história que foi contada para denunciar a demagogia de um político. Não é? Esse discurso é muito mais eficaz do que qualquer outro discurso político que se faça. Não é? E a minha aprendizagem cotidiana é essa, é ouvir essas histórias e ter esta grande felicidade de viver num território onde elas são vistas não como uma coisa exótica, não como uma coisa que tem que ser protegida, não, mas quem tem que ser protegido sou eu e esses que nasceram na cultura da escrita, né, e num outro registro de pensamento. Obrigada, Marina. Vamos agora para o Anton, então. Por favor, Anton. Traçar um pensamento, eu gostaria que você me ajudasse, nesse modo de pensar, que o senhor me contribuísse com esse modo de pensar. São dois aspectos que eu quero tratar. Como estávamos falando de pandemia, o senhor colocou essa questão da aceitação da fragilidade, que eu achei de uma extrema gentileza, delicadeza, para se sentir a essência da alma humana. E as pessoas têm, ao contrário de encontrar, a partir daí, como um estímulo para um viver melhor, né, para um viver diferenciado, como o senhor mesmo citou, trazer a sua casa interior, elas têm... o vírus, como o senhor mesmo colocou, ele não é o grande bandido da história, ele não é o grande avassalador da humanidade, né, mas sim um provocador para que a gente saia dos efeitos da vida e venha para a causa. Então, as pessoas estão buscando mais a questão da morte em si, né? E entender essa morte como aliada para se colocar presente, potente nas ações, né? E elas vão para o efeito delas, que é a morte, em vez de considerarem como uma necessidade de busca, uma necessidade de aprendizado. Então, Mia, por favor, como que o senhor acredita que a literatura, a vida, a biologia, como você tem colocado, essa fragilidade nos faz colocar, podemos contribuir cada vez mais para que a gente encontre não o efeito que é a morte, mas sim entender a própria essência da criação e da existência humana. Eu acho que o efeito, a maneira como este drama realmente, que é um drama real, e o Brasil espelha bem claramente esse drama, que não é, nós podemos dizer que há uma sobrevalorização numa certa imprensa,
Mas a verdade é que eu acho que o mais grave é a subvalorização de outra imprensa, normalmente ligada à extrema-direita, que tenta negar e tenta aligerar esse grande drama. Mas eu acho que a par desse drama, que é um drama dessa briga entre a vida e a morte, não é? Está uma outra guerra, está uma outra batalha, que é essa que eu tenho tentado insistir desde que eu comecei esta conversa e mesmo desde que eu comecei a viver esta situação, não é? Primeiro é a maneira como o nosso olhar humano sobre o mundo é evidentemente um olhar da escala do que nos é visível. E por isso nós centramos, mesmo a luta ecológica, que é uma luta que devia ser muito mais radical do ponto de vista de questionar o nosso lugar e casa, não é? Psicológico é fundado nessa dimensão, nessa escala. Nós pensamos na floresta, nós pensamos no oceano, pensamos no rio, nós tentamos salvar espécies, não é? Mas, na verdade, eu acho que este coronavírus, não é? Este pequenino, minúsculo, esta pequenina criatura nos faz sacudir para esta outra dimensão, que é aquilo como nós desvalorizamos o que não nos é visível. O lado invisível do mundo é lá que acontecem, afinal, aquilo que são os grandes processos, não é? E é lá que estão os grandes criadores. Eu acho que é muito difícil para nós, com esta cultura que nos centrou e que nos pensou que nós somos o produto mais... nós somos os filhos favoritos de Deus. E na verdade, pensar que aquilo que nos faz ser vivos e que faz com que a vida continue a ser vida, não é? Continue a ser viva, não mora em nós. O grande centro, a grande alma desta coisa, deste milagre que é a vida, não mora em nós, nem mora na nossa dimensão. Então nós percebemos que não estamos a perceber. Percebemos que nós temos que ter um outro olhar e, por exemplo, há pouquíssimo tempo, António, é que nós descobrimos que não só, falei pouco do nível das células, como é que as nossas células, a maior parte das nossas células não são humanas, mas ao nível dos genes mesmo, uma parte grande, 10% dos nossos genes, portanto, disso que seria a grande marca, é ali que há a forma que nos faz ser aquilo que nós somos, como corpo, como criatura. Uma parte desses genes não são humanos, são pedaços de vírus, são fragmentos de bactérias e que foram incorporados, e a gente tem uma tentação, como nós fomos formatados para ver aquilo que é o muru, não é? Procura da nossa identidade através da via da pureza, nós temos uma tentação enorme em rejeitar esta lição e digamos, o resultado é que nós temos medo, não é? Queremos ver, em grande parte não queremos ver porque temos medo. Não é o facto de termos toda a tecnologia que nos permite chegar a esse universo do que era antes invisível, que nos vai salvar. É preciso trabalhar a nossa mente a um outro nível, não é? Portanto, em suma, para dizer uma outra coisa, houve todos esses grandes momentos em que a espécie humana foi descentrada, não é? Quando se pensou que, afinal, a Terra que gira à volta do Sol, não é? Portanto, a nossa casa foi descentrada. Quando Freud descobriu que afinal não é a nossa consciência, mas existe uma outra coisa, um subsolo, um sótão que é o inconsciente. Portanto, quando Darwin também sugere que nós somos apenas uma espécie entre outras e que somos trabalhados pela evolução biológica. Portanto, eu acho que é preciso talvez outro descentramento, não é? E pensamos que nós realmente não somos tão importantes como nós pensamos, não é? E não viver isso como um drama, aceitar isso como uma coisa
que nos dá a felicidade. Repara, você falou na morte, desculpem, eu estou agora, porque se calhar estou a responder a várias outras questões. Eu, por exemplo, eu venho de uma cultura europeia, os meus pais eram portugueses e nasci neste país, nasci em África e para mim esse conflito não está ainda resolvido, não é? Essa diversidade que existe em mim. Mas a grande aprendizagem foi na relação com a morte. Estas culturas africanas têm uma relação com a morte que é uma relação profundamente filosófica. Não há um princípio e um fim do mundo. Se você perguntar a qualquer africano de Moçambique, não é? Rural ou urbano, moderno ou não moderno, a ideia da existência de um final do mundo, com um juízo final, etc., está ausente, porque também não há princípio. Então, a ideia é que as mortes aqui não morrem, não é? E isso, o teste que eu passei foi quando morreu o meu pai e a minha mãe, e eu pensei que para mim era uma coisa profundamente irresolúvel, não é? Esse seria um momento em que eu estaria rasgado, e foi um momento tristíssimo, mas foi um momento que eu recuperei, porque eu acho que eu tenho essa crença dentro de mim. Eles estão vivos dentro de mim, eles não deixaram de partilhar este meu cotidiano. Não? Agora nós temos a Bruna Oliveira. Por favor, Bruna. É Olá, uma boa noite, satisfação imensa. Eu fico até sem palavras de estar diante do meu escritor favorito, preciso dizer. Muito obrigado mesmo. Inclusive, quero aproveitar o momento para dizer que ler a sua obra é o que me inspira a escrever. E eu quero também, partindo disso, perguntar quais são as suas inspirações no dia a dia e como funciona o seu processo de escrita. Como que você vê algo e pensa, vou escrever sobre isso? Como é que funciona isso no seu processo? Bom, é muito caótico, eu não quero fugir à resposta, mas é realmente muito caótico porque não tenho um método, não tenho um plano, eu começo a escrever sem saber o que é que eu vou dizer, né? E sou inicialmente motivado por alguma coisa que é uma espécie de uma prática que eu aprendi desde criança, em que isso me foi ensinado por meu pai, de perceber que o grande espetáculo que me era dado era um espetáculo que era profundamente banalizado, injustamente banalizado, que era ver a vida, as pessoas. Cada pessoa que passa por nós tem uma individualidade que nós nos esquecemos. A busca dessa coisa particular, dessa coisa singular, que está espelhada no rosto de quem passa. Eu fazia esse exercício com o meu pai, que era quando ficávamos sentados num passeio, numa cadeira, vendo a gente a passar, e esse espetáculo é um espetáculo infinito, e ele às vezes perguntava, e agora vamos criar uma história para esta senhora que está a se aproximar, e simplesmente tentando buscar no olhar, numa sombra, num gesto, na maneira como se caminha, qualquer coisa que indiciasse que essa pessoa era portadora de uma história. Acho que esse é o único método que eu sei nomear, que é digamos, devolver às pessoas essa história que as pessoas às vezes esquecem em si mesmas, não é? Dentro de si próprias. E todas as pessoas têm uma história para contar, e têm muitas histórias. E às vezes dentro de uma única pessoa, dentro de uma única família. Então a família o Amos Oz, o escritor israelita há pouco tempo, ele me dizia, você não precisa de se inspirar em coisas extraordinárias como uma ida a Marte, como uma guerra, qualquer coisa. Dentro de uma única família há uma infinidade de histórias que é só preciso saber buscar. Agora nós temos uma pergunta da Lenice Kapavisky. Ela está sem microfone, Mia, mas ela te pergunta sobre sua experiência em escrever livros infantis. Eu, quando escrevo um livro infantil, eu nunca penso a escrever para crianças. Eu tenho uma resistência enorme para pensar que que eu sei fazer isso, pelo menos, provavelmente, há quem saiba fazer isso, mas eu não sei. As vezes que eu escrevi para crianças, foram outros que me disseram, esse livro é um livro bom para ser publicado como um livro infantil. Porque eu
tenho uma certa resistência a menorizar digamos, a pensar que a criança é uma pessoa simplificada, é alguém que ainda vai ser, não é? Portanto, não quero ter essa arrogância de mudar, de alterar a minha escrita porque tenho que atingir alguém que ainda não tem essa capacidade de perceber a complexidade do mundo. Às vezes me surpreende que as crianças compreendem, por exemplo, a linguagem poética de uma maneira que os adultos muitas vezes deixaram de entender, não é? Portanto, os meus livros para crianças transformaram-se em livros para crianças porque foi mais uma ação do editor do que propriamente minha. Nunca pensei que eu à partida nunca me coloco na posição de dizer agora vou escrever para crianças. Nós temos mais uma pergunta agora da Françoise, da Exame, da revista Exame. Então, era só uma continuidade sobre aquela questão da pandemia, porque o que eu entendi da tua resposta é que, assim, eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de se rever, né? O que você recomenda para o indivíduo e para a sociedade de forma geral? Porque os governos, a gente já sabe que eles precisam agir bem mais assertivamente e honestamente, né? Mas, assim, como sociedade, como indivíduo, o que mais que a gente pode fazer a partir de agora? Você teria, assim, indicações, até por meio, seja da literatura, seja... porque eu vi que você deu uma entrevista recente que você também falou muito do voto, né? Para evitar, para tomar cuidado com votos assim, muito populistas. Quais são as suas recomendações? Eu acho que bom, eu não nem sequer primeiro estou tão perdido como qualquer outra pessoa em relação ao que estamos a viver e que saídas podemos ter, mas elas são tantas também digamos, atingem todas as áreas, toda a dimensão da nossa intervenção humana. Eu acho que por causa de estar a falar nesta plataforma que tem muita ligação entre a escola e digamos assim, a mudança do mundo, eu acho que talvez uma importante lição seria desfazer esta ideia equivocada que existe de um poder absoluto que temos como sociedade e como indivíduos, não é? Isso começa na escola, não é? Então, a escola que está ocupada simplesmente em transmitir esta noção de controle, da noção do saber, da infalibilidade, não é? Eu acho que era importante que a escola também ensinasse a conviver serenamente com esse não saber, com a ignorância, com a falha, com o erro, não é? E mostrar que é importante aceitarmos de uma maneira desdramatizada os nossos próprios limites, não é? Porque continua a haver a ideia de, não é uma espécie de uma construção que foi feita de que a humanidade vai ser salva pela intervenção de heróis, pela intervenção de messias. Muitos dos líderes populistas que temos hoje trabalharam, digamos assim, construíram-se a partir desta sentimento de fragilidade e de medo. Então, como é que a mudança radical, a mudança feita pela coletividade, né, por aquilo que nos parece ser anónimo, essa é a grande mudança. Portanto, eu acho que para dizer numa palavra só, eu acho que é importante enfrentarmos o medo, porque o medo realmente não nos ajuda, e, portanto é preciso perdermos o medo de errar, é preciso perdermos o medo do caos, é preciso perdermos o medo da imprevisibilidade, porque a vida é feita de caos, é feita de ordem, de caos, de previsível e de não previsível. Eu tive colegas, quando estudei medicina, tive colegas que eram excelentes alunos, dariam grandes médicos, mas como a escola e a família não os ensinou a conviver com a falha, com a inevitabilidade da morte, né? A primeira vez que eles tiveram um paciente que morreu, eles desistiram da carreira de médicos, né? Porque não estavam preparados para isso. E isto é um caso, eu estou a fazer isso um caso exemplar, mas é importante que a gente realmente tenha um outro tipo de formação. Mia, estamos chegando no nosso final. Várias mensagens, as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse grupo, todas elas agradecendo a você
pelo seu momento, pela lição de vida, que você nos traz. Eu te confesso que eu estou imensamente emocionada quando surgiu o nome de Mia Couto e nós entramos em contato com ele. Ele foi receptivo desde o primeiro instante. Então, eu te agradeço muito por esse ser que você é, por essa generosidade, por essa sensibilidade, por essa capacidade de olhar o outro e se complementar com o outro. Muito, mas imensamente, muito obrigada. Eu acho que é preciso eu dizer sempre isto, porque eu tenho uma dívida enorme com o Brasil. Mesmo que seja um Brasil que eu inventei, esse Brasil foi uma casa, foi um lugar de esperança, foi um reencontro. É como se esse lugar já existisse dentro de mim, e foi construído exatamente nisso, na relação com os poetas, com os músicos que chegavam. Dorival Caymmi, que quando eu tinha 5 ou 6 anos, digamos, chegava junto com o mar, que a minha casa ficava ali junto mesmo. E, portanto, o Brasil me ajudou a ser quem é, me ajudou a construir, me ajudou a criar essa relação de descoberta permanente de mim próprio, e por isso eu estarei aqui e estarei sempre disponível para essas visitas e estas trocas. Muito obrigado por me terem convidado. Nós encerramos. E desejo que vocês rapidamente se salvem dessa outra epidemia que eu não vou dizer qual é o nome, mas que não é esse outro vírus que tanto vos faz mal, não é? Tomara. Nós sabemos qual é. Nós encerramos, Mia, com Terra Sonâmbula. O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Pelos nossos povos indígenas, pelos nossos povos originários, pela nossa terra, pela diversidade desse mundo, pela diversidade da nossa realidade, por mais dignidade, por uma vida mais justa para todos nós. Mia Couto, um grande beijo no seu coração. Muita saúde, muita sorte, muita felicidade para você, para todos os teus, para esse povo maravilhoso e por tudo que vocês trazem. Você pela sua literatura, pela sua obra, a oralidade desse povo tão rico e maravilhoso. Muito obrigada, o nosso respeito e a nossa gratidão. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos, pessoal. Obrigada. Obrigada.